Olá, meus amigos. Essa dúvida sobre diabetes, se o diabetes tem realmente cura ou não, né? Esse questionamento vem sendo debatido há bastante tempo. Vou tentar resumir aqui para vocês, de forma que todos consigam compreender, mesmo aquelas pessoas, a maioria de vocês, que não é da área da saúde, não é médico. O diabetes, ele pode ser tanto o diabetes que a pessoa nasce com uma falha, e aí geralmente é uma falha no sistema imune, onde o corpo acaba, depois de um tempo, atacando uma parte do pâncreas por uma confusão que o corpo faz, e aí é genético. Não há muito o que fazer para não desenvolver o diabetes. E esse diabetes, que é o tipo 1, ele não tem cura. É o diabetes que a pessoa vai viver uma vida inteira com ele e provavelmente vai ser dependente do uso de insulina durante a vida. Essas pessoas são muito prejudicadas. Olha, eu costumo dizer que elas vão se alimentar do jeito que todos deveriam se alimentar. Se elas fizerem o correto para conseguir ter saúde, o gerenciamento da saúde delas fica muito bom. Elas deveriam se alimentar como todos deveriam se alimentar, que é escolhendo melhor a qualidade nutricional, principalmente no âmbito dos carboidratos, né? Na quantidade e na qualidade dos carboidratos. E aquela diabetes que a gente desenvolve, que a pessoa desenvolve com o passar dos anos? Eu costumo dizer também que, afora algumas pessoas que têm um fator hereditário muito forte, genético muito forte, a maioria dessas pessoas que desenvolvem diabetes são pessoas que desenvolveram porque erraram muito, fizeram muito errado para que o corpo chegasse um momento que o pâncreas entrasse em exaustão. Vamos lembrar que o pâncreas é que produz a insulina, as células betas do pâncreas. Chega um momento que ela desgasta de tal maneira, de tal forma, que ela não consegue mais produzir insulina suficiente para gerenciar essa quantidade de glicose que entrou. E essa glicose que entrou geralmente vem dos carboidratos, do excesso de carboidratos. Eu não estou falando que o carboidrato é ruim, eu estou falando que o excesso e a má qualidade de carboidratos, sim, são deletérios. Então, fora as pessoas que tem quase que é um destino, um dia elas vão desenvolver, a maioria, a imensa maioria, ela desenvolve porque errou bastante. Mesmo que tenha um fator hereditário. Eu posso ter um fator hereditário para ter diabetes e nunca desenvolver. O que eu tenho que fazer? Gerenciamento de alimentação. Eu preciso pensar principalmente nesses carboidratos. Mas não é só isso que interessa. Porque tem um alimento, um tipo de alimento, um macronutriente, que inevitavelmente estimula a insulina, que são os carboidratos. Entretanto, se eu entregar baixa qualidade de micronutrientes, ou seja, se eu não tiver cromo, eu não consigo fazer com que a insulina trabalhe bem. Aí eu produzo a insulina, mas ela não consegue executar o trabalho bem e ela precisa de uma ajuda. E ela chama quem? Outra insulina. E aí eu desgasto também. Se eu não tiver zinco suficiente, a mesma coisa. Então, não é só o quanto de trabalho que eu dou para a insulina, mas como que eu vou fazer com que ela trabalhe depois de secretada, para que a gente não crie a resistência insulínica. Resistência insulínica, que seria o pré-diabetes, né? É um problema associado geralmente a isso aí, a falta ou dos micronutrientes ou o excesso dos carboidratos de má qualidade, e geralmente dos dois, né? Quem come muito carboidrato ruim geralmente não tem a quantidade de micronutrientes que deveria ter. Agora, essas pessoas que estão na resistência insulínica e essas pessoas que já entraram, estão classificadas como diabéticos, elas podem deixar de tomar o remédio um dia, ou inclusive quando já está usando também a insulina. Definitivamente essas pessoas podem. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Todas conseguiriam? Também não. Depende do tempo de evolução, depende do grau do diabetes, depende do grau de exaustão que esse pâncreas já se encontra. Então, a gente consegue recuperar muita gente, mas essas pessoas têm que ter um afinco muito grande na alimentação. Porque enquanto elas não diminuírem significativamente os carboidratos de má qualidade, ou seja, fazer uma alimentação low carb, com baixo carboidrato e com escolha de carboidratos, ela não consegue evoluir. Então, a cura, não é, essa palavra é muito forte, né? Eu considero, quando a gente fala alguém que teve câncer,
essa pessoa depois que cura, ela não curou, ela está em remissão, ela tem que saber que ela está em remissão, porque a qualquer momento, se ela voltar a ter os hábitos que ela já teve, na imensa maioria dos cânceres, a gente fala em 80%, 85%, não é genético, então essas pessoas, enquanto elas não mudarem seus hábitos, elas estão na zona de risco, e mesmo mudando seus hábitos, às vezes não é o suficiente, porque aí conta um passado, né? Uma vida inteira fazendo alguma coisa que determinou o desenvolvimento de uma doença. E aí depois, para apagar tudo que aconteceu, não é fácil. Da mesma forma, o diabetes. É cura? Não. É remissão. Eu tenho inúmeros pacientes que pararam de usar os remédios que usavam para diabetes. Assim como pararam o remédio para hipertensão, assim como pararam o remédio para colesterol, assim como pararam o remédio para dormir. Quer dizer, quando ela foi classificada uma doença, ela sabe que ali ela não pode pisar errado de novo. Então, eu já fiz uma alimentação regrada, já melhorei, agora posso errar de novo. Vai cair de novo numa doença. Então, principalmente, fazendo isso, são vários estudos que apoiam essa teoria. Fazendo uma alimentação baseada em boa qualidade e baixa quantidade de carboidratos e gerenciando o resto da alimentação para que não sobrecarregue esse sistema pancreático de produção de insulina, diminuindo a gordura, a quantidade de gordura abdominal, fazendo atividades físicas, ingerindo bastante água, ou seja, sendo bem conduzido. E, se necessário, fazendo suplementação desses micronutrientes ou encontrando esses mesmos micronutrientes nos alimentos, a gente consegue ter a remissão sim e uma melhora.